Nascem no Brasil aproximadamente 28 mil crianças com problemas cardíacos por ano, ou seja, a cada 100 bebês nascidos vivos, um é cardiopata. Desses 28 mil, pelo menos 23 mil necessitarão de cirurgia cardíaca. Mas, infelizmente, cerca de 18 mil, ou seja, 78%, não recebem tratamento, principalmente por falta de diagnóstico ou vagas na rede pública. Para falar sobre esse assunto, o Opinião Livre de hoje conversa com o Dr. Pedro Abujanra, especialista em cardiologia pediátrica. Muito obrigado pela sua presença, Dr. Pedro. Obrigado, Silvia. Bom a gente poder falar um pouquinho sobre essa área nobre da medicina, né? Trata das crianças nobre cardíacas. Mesmo, é porque são números altos, né? Esses números que eu acabei de dar aqui na abertura. E o que eu achei incrível também, que a incidência é 8 vezes maior que a síndrome de Down. A gente não tem essa noção, né, doutor? Talvez porque o paciente com Down, ele aparece mais, né? Ele é tratado, ele tem associações, né? Mas 50% dos pacientes Down têm doença cardíaca, tem algum defeito também, cardíaco. Quer dizer, a doença cardíaca está é bem numa alta nas porcentagem crianças com muito Down. maior. E a outra questão é que realmente existe um subdiagnóstico, né, dessas doenças cardíacas, né, das cardiopatias congênitas. Vamos falar então, vamos começar por ele, né? Grande protagonista, o coração. O que é o coração? O coração funciona como uma bomba que faz a circulação do sangue ser adequada, né? A gente precisa do sangue circulando igualmente em todos os órgãos. E o coração é que faz isso. Ele recebe sangue sem oxigênio e ejeta para a circulação sangue com oxigênio, enfim. E a troca de oxigênio se dá em todos os órgãos. Quando você tem ali algum defeito congênito, você pode ter mistura desse sangue, se não deveria, sem e com oxigênio. E você pode ter obstruções ao fluxo desse sangue, enfim, várias doenças complexas podem levar a uma diminuição do fluxo de sangue para o resto do corpo. O que causa danos severos aí desde o nascimento, quando essas patologias são muito graves. Olha, o que me chamou a atenção para chamar o Dr. Pedro aqui é porque ele cuida principalmente da cardiopatia congênita, que afeta, como eu disse, milhares de bebês. Então eu fico imaginando alguém cuidar de bebês, né? Muitas vezes dentro até do útero, cuidar desses coraçõezinhos. Qual a criança menor que você já operou, já cuidou? Olha, hoje a gente trata de crianças recém-nascidas, os prematuros hoje, a gente falar em prematuros hoje com 1000 gramas, são pequenos, mas não os mais pequenos, né? A gente já trata a criança a partir de 1,5 kg por meio do catéter, né? Claro que a cirurgia cardíaca aberta também é utilizada, mas tem um lado interessante, eu acho que tratar das crianças, que é o lado, o primeiro contato, muitas vezes, da família com uma criança que não se sabia ser cardiopata, né? Isso é uma situação bastante crítica e bastante delicada para se conversar com essas famílias e tal. E o tratamento a abordagem diagnóstica e tratamento dessas crianças muito pequenas também tem melhorado muito ultimamente, né? Agora, antes da gente falar como é que você sabe exatamente se a criança tem ou não, como que é feito esse diagnóstico, o que é a cardiopatia congênita? A cardiopatia são malformações anatômicas do coração, né? Elas têm um coração que tem algum tipo de defeito na sua formação. A formação do coração é bastante complexa e o nosso coração está pronto a partir da 8ª, 9ª semana de gestação. Nossa, então, tão cedo. Antes da gente, muitas vezes da mãe saber que está grávida, o coração já está formado. Mas essas 8 semanas são muito rápidas e é uma complexidade grande da formação, né? O nosso coração é um tubo nos primeiros dias de vida, e esse tubo vai se desenvolvendo até formar isso que a gente conhece como um coração, como a gente já viu muitas vezes, anatomia. E aí envolve um monte de situações, um monte de migração de células, parte química, que leva o coração a ficar dessa forma. E muitos defeitos podem ocorrer.
nessa formação. Nessa formação do coração. Então, as doenças congênitas são as malformações adquiridas, ou as malformações determinadas nesse desenvolvimento nas primeiras 8, 9 semanas de vida. E como, no caso, eu não sei, a gente já pode detectar isso antes de nascer? Sim. Hoje, com um exame simples, que é o ecocardiograma fetal, que é um ecocardiograma, um ultrassom do coração que se faz no feto. Tá. Com especialistas, você consegue hoje detectar essas doenças já intraútero. Não necessariamente todas vão precisar ser tratadas, mas algumas sim, como a gente pode falar depois, mas você saber que a criança tem um pequeno defeito, você vai preparar muito mais o nascimento, a equipe que vai receber essa criança depois. Mas já dá para saber com exames simples como um ultrassom. Isso faz parte do pré-natal, né? Não existe uma regra para você fazer em todas as mulheres. Né? Ficaria uma coisa... Você faz ultrassom de rotina, ultrassom obstétrico, e com a tecnologia de imagens de hoje de ultrassom, você consegue muitas vezes suspeitar talvez de alguma cardiopatia. Então vamos lá, vamos para os sintomas. Quando a criança nasce, como é que a gente faz esse diagnóstico? Quais são os sintomas de uma criança que já apresenta problema? Então, os sintomas, as doenças são muito variadas. Você pode ter sintoma desde o nascimento, desde o primeiro dia de vida, quando você não sabe. Então, a criança que está extremamente cansada, ou aquela criança que fica cianótica, né? Fica roxinha, como a gente fala, pela mistura de sangue com e sem oxigênio. Então, circula nas artérias sangue com pouco oxigênio, pelo tipo de defeito que existe. E aí ela pode ficar cianótica, uma criança que fica muito cansada. E você está falando ainda do bebezinho? Do neonato. Agora, existe, obviamente, que outras patologias que vão dar sintoma mais para frente. Depois dos primeiros meses, os primeiros anos de vida, criança que cansa, que não ganha peso, não quer saber de acompanhar as outras crianças na escola ou em festinhas, porque está muito cansada. Isso já é quando a criança são sinais clínicos e os sintomas. E, obviamente, que o mais comum que a gente sempre ouve falar e todo mundo pergunta é o tal do sopro. O sopro é uma manifestação auditiva que a gente tem de um fluxo anômalo no coração. Mas também já nasce assim. O sopro não necessariamente está presente em todas as cardiopatias. Né? E nem todo sopro significa que existe uma doença. Mas essa é um dado para o médico pediatra, para quem vai fazer a primeira abordagem, que tem que levantar uma suspeita sobre a doença cardíaca. Bom, então a gente chega aqui à conclusão, logo nesse início de programa, é que dá para saber desde bebê até dentro da mãe, né? Ainda está se desenvolvendo, dá para já saber se tem alguma doença no coração, dá para ser tratado, dá para ser diagnosticado, e esse adulto ele consegue ter uma vida normal, porque os dados que a gente deu de natalidade realmente são enormes, né? Continuam, né, doutor? Continuam. Isso é a incidência, a prevalência, continua mesmo. O que falta é a gente fazer mais diagnóstico para tratar mais cedo e as crianças crescerem adultos normais ou próximos do normal. Agora, quando o senhor detecta o problema, chegar para o pai e para a mãe e falar, olha, o seu filhinho, o seu bebezinho que está lá com 1 quilozinho esperando para ser cuidado, ele já precisa passar por uma cirurgia do coração. Como é que faz com criança tão pequena? Que tipo de intervenção é feito? Abre o coração, um catéter, como que faz? As doenças mais complexas, onde existem várias malformações ao mesmo tempo no coração, a abordagem cirúrgica muitas vezes é necessária. Mas existem algumas abordagens por catéter que são paliativas, na maioria das vezes na cidade, mas que são salvadoras. Você faz um procedimento, você melhora o fluxo de sangue para as artérias do pulmão, você faz misturar mais o sangue dentro do coração para que ela consiga sobreviver até um certo tempo e para você poder abordar depois de uma maneira mais efetiva. Ok. Então essa junção de cirurgia e por catéter tem que ser bem decidido por uma equipe especializada que está tratando daquela criança. E o pai, normalmente, quer dizer, a gente já não quer problema nenhum com o filho da gente, imagina já... Mas como a gente estava comentando, como o diagnóstico pré-natal ainda é um pouco difícil, não é para toda a camada da população, para todo mundo, muitas vezes até porque é difícil mesmo, né, você... fazer esse diagnóstico, né?
muitas vezes é uma surpresa. Então, é muito importante começar a tratar desde ali, porque são crianças que vão precisar desse acompanhamento por muito tempo, muitos anos, a família tem que estar envolvida, então é uma situação que você precisa ter bastante cuidado, bastante gentileza para tratar, eles têm que participar muito do que está acontecendo para ficar envolvidos com o tratamento todo, que vai continuar. Falar que a criança tem algum problema no coração choca mais do que qualquer problema em qualquer outro órgão, né? Se falar que tem uma infecção urinária, não tem problema. Exato, Mas o coração já choca a gente, porque realmente é aquele órgão especial que bate e que bate pra gente pro resto da vida, exato, né? É um órgão nobre ali, né? Nobre. O coração você não Sabe que eu descobri há pouco tempo isso, né? O negócio de qual é o órgão nobre que a gente tem no corpo. Eu sempre achei que fosse o cérebro. Mas não é, né? É o coração. Porque o cérebro, se para o cérebro, continua funcionando tudo. Mas se parar o coração, para tudo, não é? Muito bem. É isso aí. Não é isso? É isso. Isso é uma verdade. Se você, infelizmente, para você detectar uma morte cerebral, o coração tem que estar batendo ainda. Né? Para você falar que tem morte cerebral, mas os outros órgãos têm que estar funcionando e o coração tem que estar batendo. É principal para você, por exemplo, em casos assim, poder utilizar os órgãos para transplante, por exemplo. Então, o coração é um órgão... precisa ainda estar batendo para poder ser feito isso. O coração é um órgão nobre, talvez o que determina que todos os outros funcionem, como eu falei, né? Se não tiver circulação para os outros órgãos, não funciona. Bom, você trouxe um coraçãozinho para explicar como é feito o cateterismo na criança, é isso? A gente pode mostrar. Vamos mostrar? Vamos, depois a gente pode comentar. Aqui... Vou mostrar ali para a câmera. Existe aqui um coração, aqui as 4 cavidades do coração, né, os 2 ventrículos, átrios, e a gente pode mostrar nessa amostra aqui pequenos defeitos, né? Olha, tem um pequeno pertuito aqui, né, um pequeno furo, né, como todo mundo fala, tem um furinho no coração, um furo aqui, outro nessa região, que é entre os ventrículos. Essa aqui é uma válvula do pulmão, é uma das patologias também bastante comuns. A gente vê aqui nessa válvula que são 3 folhas, né? 3 folhetos que a gente chama, e às vezes nascem muito grudados, eles não têm uma abertura ótima. A criança passa muito mal, às vezes você tem que intervir, às vezes logo no início com um balãozinho que você passa por aqui, por catéter, e ele descola esses folhetos. Né? Os defeitos mais comuns que a gente tem hoje, se a gente pegar as estatísticas e olhar, são as comunicações entre os átrios, que é a comunicação interatrial, esse pequeno furinho que tem aqui, a comunicação interventricular, que a gente vê aqui nessa pequena comunicação, tem outras posições, as estenoses, as válvulas mais obstruídas, né, o que não tem uma abertura ótima, e um outro que é a persistência de um canal arterial, que é uma ligação entre a artéria do corpo e a artéria do pulmão. Todos esses a gente consegue tratar por catéter de maneira bastante boa, bem efetiva, em 80%, 90% dos casos. Claro então sem precisar abrir, né? Sem precisar abrir. A gente pode usar o catéter para poder fazer isso. E isso melhorou muito nos últimos anos. Claro que mesmo esses pacientes, uma parte desses pacientes ainda vão precisar de uma cirurgia aberta, por ser defeitos um pouco mais difíceis, complexos e tal. A doença mais complexa, aquela que a gente comentou no começo de ser cianótica, precisar de várias coisas, elas são doenças mais raras, né? E que vão precisar de várias intervenções, inclusive usar o catéter para complementar uma cirurgia, para fazer parte da estratégia de tratamento ao longo de algum tempo, né? Por exemplo, com colocação de stent nas artérias, né? Colocação de dilatações, enfim, outras coisas que podem ser feitas ao longo do tratamento. Ok. Tá? E aí aqui é o catéter, né? Esses são os catéteres, né? Só para a gente entender aqui. Aqui existe... Olha o tamanho do catéter. Na verdade, esse é um catéter de um dispositivo, né? Que a gente... Mas é esse tipo de catéter que coloca na criancinha? No bebê? Não, no bebê. Tem outros. Esse é um dispositivo para ocluir alguns defeitos. Tá? Mas existem outros catéteres mais finos, e isso foi uma coisa que melhorou muito a tecnologia, de você acessar pequenas crianças com 4, 5, 10 quilos com catéteres finos, né? Esse é um dispositivo para fechar defeitos do átrio, né? Como a gente mostrou, aqueles defeitos atriais. Então, dentro de um tubinho aqui que tem em torno de 3 milímetros de diâmetro, né, a gente consegue colocar um dispositivo que ele... Olha,
ele se abre... Dá para mostrar direito isso aqui. Ó. Isso aqui abre dentro do coração? Se abre dentro do coração. Faz de novo, deixa eu ver. Então ele tem essa possibilidade Peraí, vamos tirar isso aqui da frente. Tira o então vai, só para a gente fazer aqui. Olha isso. Então você consegue colocar dentro do coração aqui, né? Para quê? Para ocluir, como se fosse uma sombrinha chinesa, mais ou menos, né? E aí você consegue colocar do outro lado também, olha. Ó. E o defeito fica coberto por esse dispositivo e depois o coração mesmo vai crescer, vai endotelizar, vai crescer isso. Isso vai proteger, é isso? Vai ocluir o defeito. Então se a gente tem aqui um defeito, como a gente tinha mostrado, ele vai ocluir o defeito, né? Vai fechar e o tecido do coração vai crescer em cima disso para endotelizar. Você não precisa abrir e costurar lá dentro, né? Mas isso só foi possível ultimamente, Silvia, por conta do avanço da tecnologia e permitir esse tipo de material, né, que a gente usa, que foi desenvolvido aí há 20 e poucos anos atrás. Até então existia uma dificuldade muito grande de se acessar o coração com dispositivos tão grandes, né, como esse. Isso não se conseguia. E hoje a gente consegue, então, por essa melhoria tecnológica, de materiais, de pesquisa, ter esse acesso para tratar, e desde as crianças muito pequenas também, né? Tá bom. Então vamos fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, muito interessante. Eu não estou muito convencida com esse tamanho de catéter aí não, mas tudo bem. Um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o Dr. Pedro Abujanra, especialista em cardiologia pediátrica. Um instante só, até já. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Opinião Livre está de volta, conversando com o Dr. Pedro Abujanra, especialista em cardiologia pediátrica. No primeiro bloco, nós mostramos aqui a forma, né, de ser feita com o catéter, que ajuda muito. Antigamente, acho que todo mundo tinha que abrir, né? Acaba aquela cicatriz enorme. Hoje, com o catéter, não precisa. Então, nós estávamos falando de cardiopatia pediátrica, mas serve para todos, né? Para adultos também. Não precisa mais abrir. É só fazer com o catéter. Sim, sim, também. Para muitos pacientes e até para patologias outras. Hoje tem se usado as válvulas percutâneas, né? Você troca a válvula, em vez de abrir o peito, dá para você colocar uma válvula nova no coração, que era um desafio. Tudo por catéter? Tudo dá para fazer por catéter. Fantástico, isso não é? Sim, tratamento das doenças das artérias, né, por catéter também, onde você coloca stents, né? Nossa, é maravilhoso. Mas o grande desafio que veio foi das doenças congênitas, porque você consegue tratar a criança mais cedo, né? Sem ter o corte, sem ter a agressão toda, né? Que se fica, né? A agressão de abrir o peito, de sair com uma cicatriz e tudo mais, né? Então isso é uma coisa que mudou muito principalmente nos últimos 15 anos aqui no Brasil, tem mudado no mundo inteiro, mas aqui a gente tem avançado muito nisso também. E em relação à vantagem e desvantagem, no caso de usar o catéter, e o efeito colateral, alguma coisa que possa acontecer depois? Então, Silvia, eu acho que a grande vantagem é exatamente essa menor invasibilidade do paciente, né? E você poder tratá-lo de uma maneira bastante boa, efetiva, né? Sem invadir tanto, né? Quanto menos você invade o organismo, menos chance de complicações, né? Tem vários estudos mostrando a comparação com a cirurgia. Não que a cirurgia não funcione, até porque tem muitas doenças que são cirúrgicas, né? Mesmo algumas patologias que são muito tratadas por catéter, tem alguns casos que são cirúrgicos, que você não consegue por catéter resolver. Mas você invade mais com a cirurgia, você abre, aumenta o risco de infecção, de perda sanguínea, de dores, né? O paciente tem dor quando corta o peito, né? Então, o catéter são procedimentos mais rápidos, você faz por uma punção na veia ou na artéria da virilha e praticamente não fica nenhuma cicatriz. Sim, fica só um buraquinho, né? E assim, o tempo de internação hospitalar é muito pequeno, é 1 dia, 2 no máximo, dependendo do tipo de patologia e da criança, do tamanho da criança, né? A gente estava conversando até antes de começar o programa sobre a parte realmente deficiente, né? O déficit público em relação a isso. Até você está tocando o assunto em relação
a utilização de leitos para se fazer uma cirurgia com catéter ou, no caso, sem o catéter que tem que abrir o peito, aí fica 10 dias de cirurgia, 10 dias de UTI, de internação. Então, no sentido de serviço público, realmente, como acontece isso hoje? Para quem não tem, vamos dizer, condição financeira e vai pelo SUS. Como você mostrou no começo do programa, a incidência de doenças, e depois eu comentei que a maior parte das doenças, né, podem ser tratadas dessa maneira. Uma grande parte, as mais frequentes podem ser tratadas por catéter. Então você tem muita gente que precisa ser tratada, só que você não tem uma disponibilidade de leito adequada para você tratar todo mundo por cirurgia. O SUS, infelizmente, não contempla muitos desses dispositivos, dessa tecnologia que melhorou nos últimos anos. Mas a gente pode pegar uns números bem por cima, assim, quer dizer, se eu tenho as patologias mais comuns, se eu consigo deixar essa criança 2 dias no hospital, que seja, no máximo, em um ano eu consigo tratar 150, 200 crianças. Sendo que eu ficar 10 dias com cada criança, por exemplo, num leito de UTI de quarto, eu vou tratar 40. Então, num ano, você trata quase 4, 5 vezes mais crianças dessa maneira, porque é mais rápido, a criança volta para a escola mais cedo, quem precisa trabalhar volta a trabalhar mais cedo, não perde. Isso tudo tem que ser levado em consideração quando se trata isso. É uma vantagem enorme que se teve com o advento desse tratamento. A gente tem que ter uma mudança aí na política pública de saúde, Eu acho que sim, tem que se olhar, tratar. Veja bem, esse é um exemplo, talvez pequeno, perto de outras coisas, né? Mas existe uma falta de informação, né? Sim, claro, muito grande. Existe, né? Existe uma dificuldade de informação, assim, e de vontade de fazer isso funcionar bem, né? Quer dizer, por exemplo, a gente faz muito pouco perto da nossa população, comparada com alguns países, por exemplo, com a Alemanha, onde o número de procedimentos que se faz, trata doenças assim, lá é muito grande. A incidência é a mesma de doença, só que a população lá é muito pequena. Como é que eles fazem mais que a gente? Faz mais diagnóstico, procuram tratar as pacientes lá de maneira mais efetiva e de menor custo, que é por catéter, onde gasta menos dinheiro com o hospital, e a gente não consegue, até porque o maior sistema de saúde que a gente tem, que é o SUS, né, que cobre a maior parte das pessoas, não cobre esse tipo de tratamento na maioria deles, né? Muitos é tratado pelo SUS, sim, mas muitos não. E esses de maior incidência a gente não consegue tratar pelo SUS. E tem uma frustração por parte dos médicos em relação, você que está participando disso o tempo todo, né? Você não poder fazer nada, ficar de mãos atadas. Então, quantas e quantas crianças? Existe alguma coisa parecida, tipo, ter uma fila para poder fazer isso, né, no SUS? Ou não existe o tratamento pelo SUS? Não é possível? Existe o tratamento cirúrgico. Então, ele tem que fazer a cirurgia aberta. Não existe por catéter. Por catéter, não. Existe o tratamento cirúrgico. Só que como são muitas vezes patologias que não são tão graves ou tão agudas, essas que a gente consegue tratar por catéter, né, como a comunicação interatrial que eu mostrei, o canal arterial, enfim, as válvulas a gente trata, essas crianças vão ficando na fila, vão ficando para trás porque não estão tão graves, elas vão na escola, elas não estão roxinhas, mas não estão ganhando o peso adequado, elas têm sempre um déficit, né? E estão doentes ainda. E continuam doentes, continuam doentes até que elas sejam operadas. Então ela tem que esperar a vaga da cirurgia, que demora, e nem todo lugar faz, né, a cirurgia aberta. Então, como que é a vida de uma criança que não conseguiu ser tratada previamente? É assim, até quanto tempo mais ou menos suporta uma vida normal? As doenças mais complexas, elas acabam, ou elas são tratadas logo no começo, ou elas não chegam no hospital. Ou morrem. Né? Isso se não faz diagnóstico, elas morrem. E às vezes ficam esperando vaga para uma cirurgia também e acabam morrendo nesse tempo de esperar, isso nos primeiros meses de vida. Isso é o que a gente tem no nosso dia a dia. As patologias menos graves, aquelas que podem evoluir de uma maneira mais benigna, vamos dizer assim, ou menos ruim, são crianças que muitas vezes não vão ter um crescimento adequado, vão ficar mais cansadas, às vezes tem a questão do déficit cognitivo, motor ou neurológico, no sentido de não acompanhar. Tudo, a gente falou da importância do coração, né? Exato. Que bomba, tem tudo isso aí. Bombeia tudo. Exatamente. E obviamente que elas vão muitas vezes tratadas numa fase mais tardia, que podem ser tratadas, mas com algumas consequências. Arritmias que persistem, né? Depois porque o coração ficou um pouco dilatado, né? Vão ter o sopro cardíaco, então vão ter dificuldade às vezes para conseguir um emprego, porque vão passar num exame admissional e escuta o sopro,
tem um sopro, você não pode, você tem um problema no coração, quer dizer, isso é um estigma, né, que vai ficar para aquela pessoa, então isso envolver a vida social, a vida financeira dessa pessoa. Doutor, até trazendo um pouco para a realidade, nunca se viu tantos jovens, ou até eu que trabalhei muito tempo como jornalista esportiva, jogadores, atletas, sofrerem de arritmia ou muitas vezes morrerem em campo ou em quadra. São consequências dessas crianças que não foram detectadas lá atrás? Pode ser em algumas delas. Muitas são adquiridas pelo próprio durante o decorrer da vida. Mas muitas doenças que são meio silenciosas, né, podem trazer alguma dificuldade para as pessoas que querem ser atletas ou que estão fazendo, de certa forma, envolvidas ali com o esporte, né? Mas qual que é a preocupação que a gente tem que ter? Vamos dizer, a gente, sei lá, eu não sei se eu tenho um... Acho que saberia, a gente saberia. A gente adulto hoje sabe se a gente pode ter alguma... Sim, algumas doenças, como por exemplo, a comunicação interatrial, que é uma das doenças que a gente trata dessa maneira, não é tão incomum. A história natural dessa patologia ela é muito pouco sintomática na maioria das vezes, né? E você detecta muitas vezes fazendo um exame de rotina num cardiologista, fazendo um ecocardiograma, né, bem feito. É importante lembrar que quando a gente fala, isso não são coisas simples de diagnóstico, né? A gente precisa ter especialistas fazendo diagnóstico e especialistas tratando, né? Não é todo mundo que trata dessas patologias, ou é o cirurgião cardíaco ou o hemodinamicista, cada um na sua área de trabalho, né? Então não é uma patologia que trata com remédio, ou que alguém fala, né? Então patologias bem especialistas. Mas a gente tem que se preocupar sempre, por exemplo, quando a gente vai fazer exame, fazer um check-up, tem que se preocupar sempre com o coração? Tem que fazer check-up de coração? Tem. Eu acho que tem que fazer. Tem que fazer. A partir a mulher ela faz todo ano mamografia. A partir dos 40 anos, eu acho que todo mundo tem que fazer, mesmo que nunca tenha tido nada na vida, né? Não tinha nenhum histórico, mas aí tem que começar a fazer as suas avaliações por doença. Aí é coisa que a gente pode adquirir no decorrer da vida. É um pouco diferente isso. Eu acho que a cardiopatia congênita ela acaba meio que sendo diagnosticada tardiamente num desses check-ups. Muitas vezes isso não é tão incomum. Tá? Não é tão incomum. Mas as crianças, por exemplo, há um bom tempo atrás, que eu estou formado há 25 anos, eu estava na faculdade, a gente ainda ia em postos de saúde na periferia fazer exame das crianças na escola. A gente como aluno, mas tinha esse programa, né, de você ir na escola e ficar escutando as crianças, se tem asma, se tem sopro, uma triagem simples, né? Certo. Hoje não tem mais. Mas isso sempre teve, antigamente também tinha. As crianças, todo mundo ia lá, o médico ia na escola pública. Isso. Então é uma maneira simples de você fazer, por exemplo, É um exame simples. Simples, você examinar a criança, por exemplo, ter uma primeira suspeita, né, do sopro. É a maneira que a gente tem de começar a adiantar o diagnóstico, né? Mas muitas vezes você vai fazer hoje no diagnóstico e nem muitas vezes porque o médico te examinou direito, porque ele pediu um exame, que nem sempre é o ideal, mas pediu o exame às vezes detecta alguma coisa. Né? Então, só uma dica para os pais que estão acompanhando a gente, que têm os seus filhos, podem ter, né, no caso, algum problema no coração, alguma doença congênita, o que ele tem que prestar atenção no filho que já está crescido e que não teve previamente um exame como esse? Se a criança, uma das coisas comuns que acontece com a criança é a criança não para de querer acompanhar as outras crianças, porque cansa um pouco mais fácil, né? Crianças que procuram, às vezes, ficar com brinquedos que exigem menos esforço, por exemplo. A criança que... não é questão preguiça, não é preguiça. Às vezes não é. Vamos lá correr. Né? Criança que, claro que tem muita manha, a molecada tem umas manhas, mas, enfim, crianças que queixam de batedeira, olha, meu coração está batendo muito rápido, eu não consigo acompanhar as crianças no futebol, né? Ou querem ficar mais ali vendo televisão, por exemplo. São coisas simples que a gente pode observar. Não que vai ter uma cardiopatia, mas é um primeiro passo. E se o pediatra detecta isso com algum exame simples, um raio-x, um exame bem feito do coração, você pode direcionar para um ultrassom cardíaco, um ecocardiograma, e daí fazer alguns diagnósticos, né? Esse é um caminho simples, você vê, não demanda de muita coisa. Não precisa de exames estratosféricos. Só prestar atenção. Não precisa de exames de muito dinheiro. São exames simples, né? Exame clínico, ecocardiograma. E o tratamento também, você vê que hoje está vendo cada vez mais simples, né? Você trata a criança sai curada no dia seguinte do hospital. No dia seguinte já sai. A criança vai para a escola, uma semana está indo para a escola de novo. Né? A gente está terminando o programa só assim, um finalzinho. O que você, como médico, espera de mudança
em relação a essa sua área? Eu espero que a gente, que assim, as pessoas importantes que podem direcionar olhem um pouco mais para esse tipo de doença, porque a gente precisa de, são pessoas que vão, ao longo do tempo, diminuir o seu trabalho, vão menos na escola, quer dizer, o futuro dessas crianças vai ser pior se eles não forem tratadas. E a gente consegue fazer isso de uma maneira bem simples hoje. Então essa é a ideia, né? O pessoal olhar um pouco mais, quem está envolvido com isso, em poder fazer as coisas funcionarem no nosso sistema governamental. Muito bem. Talvez. Muito bem. É Obrigado. isso aí, é a prevenção, né? A prevenção é muito importante e ajuda aí não só o desenvolvimento da população, como a evolução, né? Inclusive em todas as áreas. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Agradeço Obrigado. muito você na Opinião Livre. Obrigado. E o nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.